Olá, hoje nós vamos falar sobre como elaborar um plano de mídia para o teu e-commerce. Eu sou a Milena Mancini, sou diretora da Projetual, uma agência de comunicação e marketing que tem 15 anos de mercado, e vim dar algumas dicas para você, principalmente que é empreendedor, então não necessariamente pessoas que têm formação em marketing, que têm mais facilidade de elaborar um plano de mídia, mas principalmente sanar a dúvida do empresário, do empreendedor virtual, que é a seguinte: por onde eu devo começar e quanto eu tenho que investir? O primeiro adendo que eu gostaria de fazer é a gente separar um pouco plano de marketing digital ou planejamento de marketing digital com planejamento de mídia digital. Mídia, gente, é a publicidade, certo? Então são os meios pagos. No planejamento de marketing digital, a gente vai considerar também estratégias de inbound marketing, SEO, conteúdo, enfim. No plano de mídia, a gente vai falar um pouco mais sobre impulsionamento, geração de tráfego pago, mídias pagas como um todo, pay-per-click ou PPC, como a gente chama. Veja, apesar de haver essa dissociação, também há pontos em comum, tanto para fazer um plano de marketing digital quanto para fazer um plano de mídia. Então esse seria o meu primeiro passo, você entender o cenário e entender o novo consumidor. Não tem como você ir direto fazer um planejamento de mídia sem entender exatamente quem é o teu público. Eu até iria além, eu diria que você tem que já ter delimitada a tua persona, a persona da marca, como que o teu público se comporta, então como que o teu público consome o teu produto na internet, e também entender um pouco sobre esse novo cenário digital, né? O consumo baseado em persuasão, em relacionamento, a questão de nas redes sociais os clientes estarem mais em modo de relacionamento e no Google, por exemplo, eles estarem em modo compra. Tudo isso parecem conteúdos introdutórios, mas que vão fazer toda a diferença no sucesso do teu plano de mídia. A gente também tem que delimitar alguns objetivos secundários, e são esses objetivos que vão originar metas que, por consequência, vão nos ajudar a escolher as mídias. Então, a minha primeira dica seria: comece sim por um bom briefing, uma boa delimitação de persona, comportamentos de consumo, entender o teu público e os momentos em que ele se encontra é fundamental. Delimitado o briefing, é hora de nós irmos para o específico. Então, nós vamos elaborar a nossa estratégia. Por quanto tempo vai durar essa minha campanha para a qual eu estou fazendo um plano de mídia? Eu tenho que delimitar metas específicas, então os KPIs, os indicadores, o que eu vou mensurar nessa campanha? Vão ser os visitantes, vão ser as conversões, vai ser o ticket médio, enfim, tudo que eu posso analisar e tudo aquilo que é importante para o meu negócio de estar planilhado, porque um negócio na web só tem sucesso se ele é analisado, se as métricas são consideradas, já que todo o processo na web é de melhoria contínua. O terceiro passo seria você ir para o plano tático. Então você vai agora tendo a tua persona, o momento em que ela tá, o objetivo, o que vai ser a tua campanha, o que você vai oferecer de benefício, qual o momento da tua persona na jornada de compras. Você já pode ir alinhando a parte gráfica com o teu designer. Paralelamente, você vai então escolher os veículos, né? Podem ser redes sociais, sites, portais, e daí fazer um mapeamento de em quais deles você gostaria de ter inserção da tua campanha. Só que você só vai ser assertivo na escolha dos veículos se você tiver toda a primeira parte de planejamento e briefing bem delimitada. Caso você opte por fazer as escolhas das mídias você mesmo e não através de uma agência, é muito importante que você conheça as particularidades de cada plataforma. Então, entender bem como é a segmentação no Facebook, como funciona a aparição de anúncios, tanto textuais quanto gráficos, no Google AdWords, né, já que uma mídia é completamente diferente da outra em termos de escolha de público a ser impactado.
Então, estude também a parte de comportamento antes de escolher a mídia e não só a parte financeira, né? Não necessariamente o CPC mais baixo é aquele em que você deve investir. Gente, aqui na escolha das ferramentas ou dos veículos em que a gente vai veicular, é importante, então, como eu já falei, conhecer o momento da persona na jornada de compras para que a gente também tenha estratégias diferentes para topo, meio e fundo de funil. Os planejamentos mais assertivos de marketing digital são aqueles que trabalham com mix, tá? Então, não só com o fundo de funil, então não só com a conversão. Então, considere o cliente modo compra, considere o cliente modo relacionamento, considere principalmente o poder do mobile, social selling. Então, tudo isso você acaba tendo que estudar, apesar de serem outros temas do marketing digital, mas para que você consiga eficácia. Outra dica seria você ficar de olho na concorrência, né? Onde que a tua concorrência está veiculando e tentar fazer uma leitura de por que ele está em determinado portal, por que ele está num fórum, por exemplo, né? Considerar rede de pesquisa, rede de display e remarketing quando você for considerar Google AdWords. Então, não se limitar somente à rede de pesquisa, tá? Alguns clientes, como eu falo para empreendedores, alguns não conhecem muito bem o recurso de rede de display. Eu diria que você merece dar uma estudada e merece uma atenção também para essa mídia que é importantíssima para o e-commerce. Na fase de implementação, então, aprovei a verba, fechei ali o que eu estimo de investimento, retorno, tenho as métricas que eu tenho que ficar de olho, tenho as peças gráficas. Uma coisa que eu tenho que considerar na implementação é o prazo para início dessa campanha. Então, o prazo que realmente vai veicular e que vai estar no ar. Por quê, gente? Porque algumas mídias pedem até 48 horas para a liberação das peças. Quando a tua campanha já estiver rodando, cuidado para não deixar para fazer a análise de desempenho só no final, tá? Aí quando já deu errado ou quando você não teve aí uma boa performance, você querer arrumar para a próxima é gasto desnecessário. Fique de olho então nas métricas diariamente ou sempre que possível. Dentro do web marketing, a regra de testes também continua valendo, tá? Teste AB, teste, enfim, de diferentes mídias, diferentes formatos, diferentes cores. Tudo isso está valendo justamente por quê? Porque você pode intervir a qualquer momento em tempo real e não precisa esperar o final daquela veiculação para fazer, por exemplo, um acerto de rumo. Quando a gente fala de plano de mídia, principalmente se tratando de e-commerce, já vem à cabeça aquela planilha, né, de Excel. É uma planilha super válida, uma planilha que ajuda muito. Tô colocando até aqui um modelo para vocês verem do que eu tô falando. Tem modelos para baixar no Google, tá? Eu ainda acho que os modelos eles servem como uma base para você entender do que estamos falando. Porém, cada cliente a gente customiza de uma forma, logicamente, porque o que acontece? Quando eu falo de métricas, né, você também tem que pensar assim, não adianta colocar milhões de métricas que você não consiga acompanhar. Então, se foque nas métricas que você consegue mensurar, as que você consegue compreender, aquelas que você consegue ler e que de fato façam algum impacto no teu negócio. Outra questão dessa planilha é o seguinte, a gente fala em plano de mídia, as pessoas logo pensam em orçamento, em ROI, né, retorno sobre investimento, em quanto eu tenho que investir. Veja, isso tudo também é relativo, porque mesmo em se tratando de e-commerce, não necessariamente o único objetivo, a única estratégia de uma campanha que tenha um plano de mídia seja a conversão. Muitas vezes a gente trabalha com objetivos de branding, se tratando assim de redes sociais, por exemplo, a gente pode ter como objetivo de uma campanha o aumento do engajamento, o aumento da exposição da marca, né? Como eu falei, branding. Então não vamos pensar só em mídia como um canal pago para nós vendermos mais. A venda é o objetivo final de todo lojista,
Porém, como eu já falei, o mix de marketing digital é que vai surtir efeito. Então, se eu fizer todas as minhas campanhas focadas em fundo de funil, em fazer as pessoas comprarem, mas eu não faço um trabalho de credibilidade da minha marca, eu não faço um trabalho de social media, promovendo engajamento, provavelmente eu não vou ter um resultado tão bom quanto quando eu trabalho o 360 no marketing digital. E levando em consideração que as redes sociais não são mais meras mídias gratuitas, a gente tem sim que considerar uma verba no nosso plano de mídia para aumentar a visualização das nossas postagens e, como eu já falei, o engajamento. Diante disso, vale ressaltar que o plano de mídia ele não é e não deve ser um documento estático. Ele é um documento vivo, ele pode ser corrigido, ele pode ser revisto a qualquer momento. É por isso, pessoal, que muitas vezes há uma certa confusão aí em se achar que não se precisa de um profissional ou de web marketing ou de mídia para assessoria, já que as ferramentas, já que as plataformas são de uso gratuito, né? Então, por exemplo, olha, não preciso de um especialista para fazer o meu Google AdWords. Errado, apesar da ferramenta ser gratuita, a estratégia pode não ser, né? E a falta de uma estratégia sai muito mais caro do que simplesmente você colocar créditos ali, deixar a tua campanha rodando e achar que você não está tendo o custo de um profissional gestor. Então, muito cuidado com a delimitação da estratégia e principalmente com o acompanhamento para ver que você realmente não está perdendo dinheiro com essas ferramentas que parecem intuitivas, mas que na verdade se baseiam em bastante estudo sobre como tirar o melhor recurso de cada uma delas. Gente, quando eu falo muito em mix de estratégia, em mix de marketing digital, a gente também tem que considerar mix de mídia. Não é saudável um e-commerce que tenha todo o seu orçamento, por exemplo, em uma mídia só. A gente sabe que em novas lojas, normalmente, há uma certa dependência, claro, do Google AdWords, até porque a gente precisa de tráfego, a gente precisa de uma conversão um pouco mais rápida para dar fôlego para o nosso negócio. Então, às vezes, a gente vê aí negócios em que 80% das vendas provém do PPC do Google. Só que a gente tem que tomar cuidado e principalmente ter uma estratégia de médio prazo e também uma de longo, mas enfim, a gente tem que ter um plano B aí de médio prazo para que a gente vá diminuindo gradativamente essa nossa dependência, seja do Google AdWords ou de outra mídia. Mas eu digo, o interessante é a gente não ficar na mão de uma estratégia só, nem de uma mídia só. Gente, por mais que a gente queira novos visitantes, uma coisa que a gente não pode esquecer é a recompra, né? Então, um cliente fidelizado, um cliente que volta, é um cliente mais lucrativo. E aí a gente poderia falar, por exemplo, de marketing de encantamento, de pós-venda, que também é super importante. Então, não está diretamente relacionado ao teu plano de mídia, mas fique atento a, sempre que possível, estimular o retorno desses primeiros visitantes, desses primeiros compradores para a tua loja virtual. É assim que o teu e-commerce vai se tornar rentável. E aí deixei para o final a pergunta que não quer calar, aquela que 11 em cada 10 clientes fazem para nós, que é quanto eu tenho que investir. Gente, não tem uma resposta exata, infelizmente, para dar para essa pergunta. Por quê? Porque cada plano de negócio é um plano de negócio. Cada empresa é uma empresa, cada planejamento estratégico é uma realidade diferente. Então, claro que se você precisa de uma estratégia de tiro curto, uma coisa com rápido retorno, uma coisa com volume de vendas e que dure apenas uma semana, etc., você está falando em volume, você precisa de escala, talvez você precise de mais dinheiro, principalmente se você tiver um mercado com grande concorrência. Já se a gente pega um cliente de nicho, que tem uma exposição, que precisa de uma exposição na mídia muito mais segmentada, né? Talvez a gente precise de um investimento menor. Então, não se detenha tanto a quanto de dinheiro eu preciso para ter resultado. Eu acho que você tem que ter bem claro o objetivo,
tá? Você tem que ter, claro, a tua estratégia, aonde você quer chegar com aquilo, qual que é a tua meta e em quanto tempo, porque não adianta ter uma meta solta sem estabelecer o período, e aí conversar com um profissional de marketing ou de mídia que possa te dizer, olha, dentro disso que você tem, nós precisamos ajustar o quê? Ou a verba, ou o tempo, ou a expectativa de retorno. Bom, por hoje era essa a minha contribuição. Gostaria de agradecer a Trey pelo convite, né? Uma grande parceira nossa. Te dizer que se você ficou com alguma dúvida, gostaria de algum material complementar, eu sempre respondo no contato@projetual.com.br. Peço licença aqui para te convidar a se inscrever também no canal da Projetual, onde semanalmente eu posto vídeos sobre marketing digital. Obrigada por me assistir até aqui, um grande abraço!